Eu começarei pelas palavras que tinha escritas para vos dizer, e que era suposto dizer ontem, não for a ter exatamente à mesma hora o arranque da Conferência dos Oceanos. E depois juntarei o muito que aprendi hoje e o que fui refletindo enquanto ouvia os oradores. Quanto às primeiras, mais do que cumprir a promessa feita há um ano de estar junto de vós no momento em que se comemoram os 70 anos de vida a cruzar os céus, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas quer felicitar e agradecer à Força Aérea, e em particular ao seu General, Chefe de Estado-Maior, que acalentou esta ideia, pôs de pé esta ideia, e também ao seu Centro de Recrutamento, pela iniciativa de literalmente pensar a instituição na sociedade, com a sociedade e para a sociedade. Este primeiro fórum, recrutamento militar, os desafios do recrutamento militar, um contributo para o futuro, evidencia o extraordinário papel que a Força Aérea tem sabido desempenhar, aplicando novos modelos conceptuais e operacionais, conquistando uma notável reputação junto dos portugueses. Só assim a política de defesa se pode constituir como uma autêntica política de Estado, só assim existe uma completa e necessária identificação da sociedade portuguesa com as nossas Forças Armadas. É verdade que nos últimos 70 anos a Força Aérea soube conquistar uma excepcional reputação e apreço do povo português pelos nossos aviadores. No entanto, e essa é a razão por que aqui estamos, não nos devemos conformar até conseguirmos que 7 em cada 7 portugueses identifiquem a importância de que estes aviadores são e fazem e sintam autêntica admiração pela sua Força Aérea. Hoje temos o ramo da aviação das nossas Forças Armadas plenamente vertebrado no nosso sistema democrático. Temos mulheres e homens, já falarei disso, que em termos constitucionais e legais, em pé de igualdade, com profissionalismo pleno, garantem a nossa segurança e contribuem para a paz mundial. Temos servidores públicos que possuem uma rigorosa e excepcional formação para cumprir as missões. O progresso e a modernização alcançados têm que ser capazes de estabelecer os mecanismos adequados e despertar a vocação dos jovens para quererem assumir um compromisso de vida mais duradouro ou mais restrito no tempo, assente nos 2 pilares da realização profissional, mas também, e mais do que isso, da realização profissional. Num ambiente inquietante, em que os estímulos e permanentes mudanças assumem um papel decisivo no equilíbrio das nossas vidas. Por eles, por nós, pelas gerações vindouras, devemos ser capazes de traçar uma rota e fixar um caminho para consolidar e aprofundar essa transformação. O desafio não parece difícil para uma instituição que, operando meios tecnológicos altamente complexos e avançados, só pode ser de vanguarda. Tem de ser de vanguarda, criando as sinergias necessárias para revisitar, readaptar, reajustar, otimizando a sua atratividade para os jovens de hoje. Porém, para que este desiderato seja plenamente alcançado, o recrutamento militar tem que se constituir como uma das ações-chave para a captação de mais pessoas e das pessoas mais adequadas para as Forças Armadas, de forma a poderem cumprir o previsto na Constituição da República Portuguesa, a defesa militar da República. Pensar o recrutamento militar é uma consequência natural das complexidades que as Forças Armadas têm tido no ingresso de novos jovens nas suas fileiras e do imperativo desses mesmos jovens deverem ser olhados à luz das suas atuais características, motivações e expectativas, que são muito diferentes daquelas que existiam há 5, 10, 15, 20 anos atrás. E se o recrutamento é incontestavelmente importante, a retenção das nossas mulheres e homens militares é ainda mais importante. Mais do que nunca é oportuno falarmos numa carreira militar como uma oportunidade de futuro sustentável para os jovens. Mais do que nunca, a matriz da instituição tem que fazer sobressair um compromisso indefetível para com os seus militares, procurando aglutinar, envolver, responsabilizar, valorizar,
permitir que a sua missão seja plenamente entendida e bem-sucedida, tal como é o sucesso de uma missão aérea, não só pelos seus resultados, mas pela forma como são alcançados, comprometendo-nos com eles. Senhor General, Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ilustres oradores, participantes e organizadores deste fórum, o Comandante Supremo das Forças Armadas felicita a iniciativa a que esteve ligado. Resultou de uma audiência concedida ao Sr. General-Chefe de Estado-Maior da Força Aérea a pensar neste problema e a equacioná-lo, que é, no fundo, uma iniciativa de colocar as perguntas certas, no tempo certo, e de promover este espaço de reflexão capaz de orientar estrategicamente os vetores do recrutamento da Força Aérea para que Portugal possa voar cada vez mais alto. Isto tinha eu preparado para dizer. Acrescento ao que tinha preparado para dizer as reflexões sobre o que eu vi hoje. E que foram muito ricas. Qualquer dos três oradores, na sua área, acabou por tratar temas que são complementares, não houve sobreposição, e a sua conjugação é muitíssimo rica. A senhora professora Teresa Ferreira Rodrigues falou-nos da demografia. É um problema nacional, é um problema que não se cinge à questão do recrutamento das Forças Armadas, como aliás muito bem disse, é um problema nacional, um problema antigo. A minha geração é uma geração, quando eu era jovem, o país era jovem. Portanto, quando eu tinha 20 anos e fazia a opção de vida, a opção vocacional, o país ainda era um país jovem. Estávamos no início dos anos 70 e o país era jovem. Eu envelheci e o país envelheceu comigo, não tanto quanto eu, mas envelheceu aceleradamente. E temos aí um problema, porque é um problema que, se não houver inflexão, pelo menos até 2050, é um problema que continuará como tendência. Pior, uma tendência nacional, sendo que nós somos dos piores casos na Europa e no mundo, mas uma tendência europeia. Países que eram mais jovens do que nós e que o eram até há pouco tempo, eu falo com responsáveis desses países, da Europa de Leste, por exemplo, começaram a envelhecer. Já envelheciam os países da Europa do Sul, mais do que os países da Europa Central ou da Europa do Norte, e mais do que os países da Europa de Leste. Agora um envelhecimento com pequenas inversões, mas pontuais e não duradouras, começa a abarcar praticamente todo o continente europeu. E até alguns outros continentes. Não todos. A África é uma exceção, é a maior exceção de todas. E, portanto, temos um problema nacional num contexto europeu que não é favorável, ou não é tão favorável quanto era há 10, há 20, há 30 anos. Será mais importante o crescimento económico para a evolução demográfica ou a demografia para o crescimento económico? Provavelmente não há resposta para esta pergunta. Há uma interação entre os dois. Sem crescimento económico que os próprios vejam como sustentado, não há como sustentar políticas de natalidade. Porque as políticas de natalidade não dependem só dos políticos, nem sobretudo dos políticos, dependem da capacidade de persuasão e de adesão e de mobilização das cidadãs e dos cidadãos. Se eles olharem para os ciclos e virem que são ciclos económicos, financeiros, sociais e políticos cada vez mais curtos, dificilmente baseiam em ciclos curtos opções de vida razoavelmente longas. E aqui há um problema também que é preciso alterar. Eu dizia sempre aos meus alunos na primeira aula de cada ano que eu tinha sido educado para ter a mesma atividade profissional ao longo da vida. Correspondia à minha primeira vocação, que era ser professor universitário no domínio do direito. Isto acabou. Ainda bem que acabou. Porque haverá várias vocações ao longo da vida, haverá várias atividades de realização pessoal e, portanto, também profissional ao longo da vida, e será patológico, sinal de pobreza, de desigualdade, de falta de condições de escolha, isto não acontecer ainda para muitos dos nossos concidadãos.
não escolhem porque não podem escolher. Estão condenados a escolherem pouco ou nada, mas por condicionamentos que não têm a ver com a sua opção. E, portanto, é evidente que aquilo que é cada vez mais raro, que é crescimento económico e social e desenvolvimento humano sustentado, e infelizmente será cada vez mais raro, dificilmente pode criar um ambiente ideal para opções vocacionais mais ou menos duradouras. A inversa também é verdadeira. Se porventura, por um momento de voluntarismo muito forte, de mobilização conjuntural, de polarização, houver, como consequência das políticas adotadas, várias, e aqui foram apontadas várias complementares, sobre a natalidade, sobre os mais jovens, sobre os mais velhos ou menos jovens e sobre a imigração, se houver mudanças demográficas, elas têm virtualidades no crescimento económico. Pensem, por exemplo, na escassez de mão de obra, não houvesse a guerra, pensando só no fim da pandemia, no pós-pandemia, a escassez de mão de obra que se colocava de forma premente em largos setores da atividade produtiva nacional. E como a imigração para esses setores, a mobilidade para esses setores, seria um contributo fundamental para o crescimento económico. Ou será? Vejamos assim. Agora, além desta realidade, a outra realidade tem condicionado, não é só os ciclos serem cada vez mais curtos, porque são os políticos muito curtos, os económicos cada vez mais curtos, e, portanto, os sociais também mais curtos, mas depois há o problema que tem a ver com a dificuldade de consensualizar nas sociedades, nomeadamente da sociedade portuguesa. O encurtamento dos ciclos torna mais difícil os consensos de maior prazo. Porque a realidade muda a um ritmo tal. Eu também dizia na primeira aula de todos os anos aos meus alunos, a grande constante da vossa vida vai ser a mudança. Portanto, arranjem referenciais, quaisquer que sejam, que são os vossos valores, variarão de um para o outro, de uma para outra, ou de uma para o outro, para servirem de amparo perante a celeridade da mudança, no tempo e no espaço. Vão viver mais aceleradamente, mais tempo, situações mais diferentes e em espaços que nem podem imaginar. Ora bom, isto torna muito difícil os consensos, porque as forças políticas, económicas e sociais estão sujeitas à mesma instabilidade dos ciclos. E essa instabilidade torna-as, nas que são mais sistémicas, rapidamente desatualizadas, envelhecidas. Nas que não estão envelhecidas, necessariamente antissistémicas, até serem integradas num sistema e mudarem o seu posicionamento e as suas propostas de mudança. E isso torna difícil o consenso sobre setores da política económica, da política social, sobre setores até de políticas que têm a ver com a demografia. Em princípio concorda-se, mas não se concorda depois com as políticas de natalidade, com as políticas sobre a segurança social, as políticas sobre os incentivos aos jovens, nomeadamente fiscais, nem nas políticas de imigração. Flutuando com os ciclos. Não é um fenómeno português, é um fenómeno que está um pouco por toda a parte e é um quebra-cabeças um pouco por toda a parte. No caso da imigração, aqui foi descrito e bem, que há realmente um cenário muito curioso, que é, há condições para o crescimento da imigração, até económicas, poder-se dizer até há um tempo que não havia, mas há. Mas depois as políticas de imigração têm dificuldade em ser formuladas e ser sobretudo executadas. Apesar de acordos celebrados, por exemplo, no âmbito da CPLP, a mobilidade no âmbito da CPLP tem virtualidades enormes.
Verdadeiramente, a virtualidade só está a funcionar para um país, para o Brasil. E eu penso que é mesmo um fenómeno virtuoso e que está para durar. E que está a transformar e vai transformar a sociedade portuguesa. Muito. Em termos políticos, em termos religiosos, em termos sociais, em termos económicos. Não temos a noção. No dia em que tivermos 300 mil brasileiros numa população de 9 milhões de habitantes, não tem nada a ver com o haver 1 milhão de portugueses e 200 milhões de brasileiros. Há um peso real. Um peso real de representação económica, social, cultural e política. Sobretudo se for muito transversal. E começa a ser transversal. Estava sobretudo localizado nos setores que careciam dessa migração por razões laborais, depois passou para setores procedentes, particularmente privilegiados, embora em número muito reduzido, com um grande poder de consumo interno, mas expressão reduzida numérica, está a alargar-se às classes médias. E, portanto, que são classes médias para nós, mesmo se em termos brasileiros são classes médias altas, que se permitem mudar a habitação por períodos de ano ou de forma mais duradoura para Portugal. Mas não está a acontecer, apesar dos acordos negociados, ou em vez de ser negociados, com a mobilidade em relação a outros países irmãos de língua portuguesa. E é um campo aberto, importante, e inevitavelmente com consequências nas políticas de natalidade. Mas poderia dizer isso, como poderia dizer em relação a outros países com os quais há acordos, que teoricamente poderiam ser de virtualidades. É verdade que a pandemia travou a circulação, adiou, congelou por um tempo a circulação, é que alguma instabilidade que vemos hoje por causa da situação de guerra também não facilita essa mobilidade. Agora, se juntarmos a isto um outro fator, porque isto explica a análise que é feita aplicada às Forças Armadas, e que ouvimos aqui, mas depois juntarmos o problema, olhando para o que resta de jovens, com o envelhecimento acelerado da população portuguesa. Primeiro, temos que nos habituar à ideia de incluir os imigrantes numa fonte de recrutamento para as Forças Armadas. Já acontece, a título excepcional, tem de passar a acontecer a título natural. Segundo lugar, há desigualdades na sociedade portuguesa, bolsas de miséria e clivagens sociais e territoriais que condicionam as opções de recrutamento para as Forças Armadas. Basta olhar para alguns casos específicos de instituições que têm recrutamento quase local, em contextos, são contextos em que é o que é mais apelativo e mais fácil para quem pode não ter de imediato outras alternativas naquele contexto muito específico. Todos nós percebemos, olhando para 1 ou 2 ou 3 ou 4 casos, que ainda por cima são casos que respeitam a instituições muito importantes na projeção internacional das Forças Armadas Portuguesas, para perceber que assim é. Sendo, aliás, importantes e de grande qualidade no seu desempenho. Depois, o Sr. Professor Vítor Ferreira deu-nos um retrato, também muito feliz, completando o anterior, de como mudou a juventude, e eu que fui professor todos os dias, de manhã à tarde e à noite até há 6 anos, agora mantém contactos mais esporádicos com a instituição, mas assisti, a partir dos anos 70,
exatamente à diferença, que era uma geração anos 70, anos 80, anos 90, viragem de século, anos 10, anos 20. E era, de facto, uma evolução aceleradíssima. E é por isso que, às vezes, é um bocadinho prematuro dizer que as sociedades não estão a mudar. Estão a mudar. As sociedades estão a mudar. Quando se diz, não, a sociedade não muda, não, muda. Podemos, depois discutir o que é que os decisores a vários níveis têm feito para mudar a sociedade, melhor ou pior, e o que deveriam fazer, melhor ou pior. E isso é uma mudança. Antigamente usava-se a expressão de mentalidade, hoje direi de cultura, não apenas cívica, mas de cultura em geral. E, portanto, não há dúvida que há atrações muito claras, pelo menos naquilo que é a geração, ou as duas gerações mais próximas. O digital, o ambiental, o comunicacional, o tecnológico em geral, a internacionalização, a sugestão da imagem de que o comunicacional e o digital é portador, a sedução por novos gurus, já não são os gurus de há 50, 40, 30, 20 anos, 10 anos, são outros. Alguns ficam, vão permanecendo, mas são poucos. E há vários que aparecem e desaparecem, é um ritmo alucinante. Mas vão surgindo, mas essencialmente a esperança de poder ser ele ou ela própria gurus de si mesmos, ou gurus de outros ou de outras. E é muito impressionante. Eu, a certa altura, reuni, foi considerado até um pouco um escândalo, os influenciadores. E dizia-me, como é que é possível o Presidente da República falar com os influenciadores? E eu perguntei-me como é que é possível o Presidente da República não conhecer os influenciadores que têm meios de informação em rede, não vamos discutir se melhores, se piores, o juízo é de cada qual, atingindo meio milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, muito mais do que qualquer jornal, muito mais do que várias rádios, e porventura de que alguns canais de televisão. É assim, sobre os temas mais inesperados, de que se parte depois para outros temas, transformando a lógica. É perante isto que as Forças Armadas, todas elas, e eu admito que a Força Aérea esteja numa posição um pouco mais fácil, porque é mais evidente aí o peso do digital, do avanço tecnológico, às vezes, da internacionalização, do viajar, do mundo, do que é, noutros campos das Forças Armadas, a não ser para instituições ligadas a essa internacionalização e essa presença portuguesa no mundo, no quadro de instituições internacionais também, de missões internacionais, mas que é um problema comum. De facto, há que pensar em relação ao quadro permanente com uma relação aos regimes diversos contratuais, em ajustar aquilo que é possível ajustar, não apenas no recrutamento, mas na organização, na comunicação interna, na comunicação externa, no funcionamento. Aquilo que é a realidade das novas gerações, mas é a realidade das sociedades. As sociedades mudam. É evidente que uma instituição tão prestigiada, tão forte, tão referencial como as Forças Armadas, por natureza é sempre mais lenta a mudar. As instituições mais fortes em termos de referência são sempre um bocadinho mais lentas a mudar. E têm feito um esforço enorme para mudar, aceleradamente. As Forças Armadas já não têm nada a ver com as Forças Armadas do tempo colonial, nem com o tempo da Revolução, nem com o tempo
pós-colonial, de implantação da democracia, nem sequer com os anos 80 e 90, nem com a viragem do século, mas é uma tarefa dramática que se coloca aos parlamentos, aos governos, às instituições internacionais, vão sempre atrás do prejuízo, atrás das mudanças que ocorrem. É um desafio difícil, sobretudo por isto, porque a sociedade portuguesa é envelhecida. Portanto, há uma parte da sociedade portuguesa, não é das Forças Armadas, que vê as Forças Armadas de acordo com aquilo que eram as Forças Armadas no tempo em que, já não digo, estiveram no tempo colonial. Para esses, é impensável compreender certas coisas nas Forças Armadas, muito diversas do que eram as Forças Armadas naquele tempo. Mas mesmo de períodos subsequentes, isto é, quem tem mais de 50, 55, 60, 65 anos, tem uma inércia para ver a instituição de uma forma que não tem nada a ver com aquilo que foi e que é hoje aqui apresentado como a aproximação das novas gerações à realidade, ou pode ser, à realidade das Forças Armadas. Não é um problema apenas de dentro das Forças Armadas, aqueles que são menos jovens terem dificuldade em mudar. Eu, aliás, a certa altura, houve uma decisão da Sra. Thatcher, tenho que me controlar que tenho o conceito de Estado à espera, a Sra. Thatcher decidiu introduzir a reforma dos professores universitários aos 60 anos, e foi um escândalo, porque aos 60 anos há ainda quem esteja em muito boa situação de lucidez analítica, de alguma capacidade de pesquisa e, sobretudo, transmissão de conhecimento para poder servir às instituições. Mas tinha alguma razão. É muito claro que está nos meios académicos, por exemplo, a universidade é outro exemplo de dificuldade de reforma, de mudança, que é completamente diferente ter-se 30, 40, 50, 60 ou mais de 60 anos. Tenho para mim hoje que a partir dos 60 anos torna-se muito difícil, mas foi a minha experiência, fazendo esforço para combater isso, até quase aos 70, mas muito difícil manter o mesmo ritmo de atualização e de pesquisa, a mesma capacidade física de resistência para aguentar, por exemplo, anos iniciais muito numerosos. Mais fácil para seminários, para anos finais, para mestrados, doutoramentos. Ter a paciência que se tinha anteriormente, a capacidade para aprender que se tinha anteriormente, é um facto. Eu imagino que isso também existe nas Forças Armadas. Quer dizer que, à medida que se vai tornando menos jovem, começa, por muita abertura de espírito que haja, tem-se mais experiência e tem-se uma capacidade que essa experiência dá de integração, tem-se uma capacidade menor de mudança, progressivamente. Finalmente, o último tema que foi, mas eu retiro um ponto de vista positivo, quer dizer, é possível que este trabalho que está em curso nas Forças Armadas e de que este fórum é um exemplo, produz efeitos. Tem de ser generalizado e meditado e assumido de forma mais ampla, recuperando algum tempo perdido. Penso que é possível. E penso que outras Forças Armadas de outros países enfrentarão exatamente os mesmos problemas. Depois, naturalmente, há problemas específicos, geoestratégicos, políticos e estritamente militares que é preciso integrar nesta análise. Forças Armadas para quê? E, portanto, há estruturas que estão a ter uma vocação mais óbvia, mais evidente e mais apelativa para a sua intervenção, e outras menos apelativa ou à procura de outra integração. Estruturas, por exemplo, de quadrícula do território,
vistas em termos clássicos, podem ser fundamentais em termos de proteção civil, podem ser fundamentais em termos de coesão territorial, coesão social, mas é uma realidade diferente da realidade que é a de forças vocacionadas para missões internacionais, com rotações periódicas e com exigências cada vez mais sofisticadas nessas intervenções. São mundos completamente diferentes. E compatibilizar esses mundos é uma dificuldade. Por outro lado, é evidente, e as Forças Armadas estão a fazer isso, nos contratados, pensar cada vez mais na sua reinserção profissional. Finalmente, a doutora Sandra Ribeiro falou do problema da mulher em geral e da mulher nas Forças Armadas. Bom, eu aí tenho uma perspectiva, do ponto de vista de desejo, muito positiva, do ponto de vista de realidade, menos positiva. Então, o meu contacto com essa realidade mostra que a resistência é enorme. Mas é natural. Eu lembro sempre de uma cena, era líder de um partido e tinha de explicar num congresso do partido, que era um congresso de homens, onde havia poucas mulheres, porque é que, sem a lei impor na altura, eu avançava para cotas por minha decisão. Como isso era formidável, porque haveria... E eu olhava para o congresso e dizia, eu estou a perder votos, porque o que vai sair são só homens. Aqueles que querem entrar aqui presentes são todos homens. Portanto, estar a falar no universo que não está representado neste congresso é falar numa inexistência. E é um bocadinho isso, quer dizer, o problema é esse. O problema é que, dir-se-á, com voluntarismo é fácil e é importante. O voluntarismo não é fácil pela especificidade das Forças Armadas estar a pensar as cotas da mesma maneira, mas o que é facto é que sempre que pensei em cotas nesse particular surgiram observações misóginas, comentários mais variados, especulações as mais diversas e resistências subtis, muito subtis, que me faziam lembrar o que acontecia no meio académico antes das mulheres começarem a ser a maioria, pelo menos em várias, como alunas e com docentes em algumas instituições. Estavam concebidas para não haver lugar para as mulheres. No 25 de Abril, na Faculdade de Direito, onde eu estava, havia de facto casas de banho para as funcionárias, mas não havia para professoras. Porque havia uma professora, ela haveria de encontrar uma maneira de ir à casa de banho das funcionárias. Não se ia arranjar uma casa de banho para uma professora. Depois passaram a ser dezenas, e depois centenas. E antes de serem dezenas, centenas, muito antes, resolveu-se esse problema de aparente menor importância, mas que era um símbolo. Era um pequeno símbolo. Portanto, aí, com o devido respeito, penso que... mas é um problema sério também, porque se quer recrutar mulheres para as Forças Armadas, então vale a pena olhar efetivamente o que isso significa de alteração de orgânica de funcionamento e de... Não é por acaso que praticamente quase todas as estruturas, quase todas, não todas, que integram forças nacionais destacadas, não têm mulheres, a não ser por agregação complementar. Quase todas. Não é assim, na Força Aérea não é assim. Mas, eu não quero especificar, naquilo que alguns chamam de unidades de elite, é muito difícil uma mulher conseguir chegar ao oficial superior. Dir-se-á, porque são características tais que são concebidas só para homens. Eu nunca vi a comparação em termos externos, mas desconfio que deve haver, em termos externos, nesse tipo de unidades com géneros, mulheres. Mais do que há em Portugal. Portanto,
Eu aí gosto do voluntarismo da Sra. Sandra Ribeiro, mas penso que é um problema um pouco mais difícil a resolver nas Forças Armadas, porque está a melhorar. Isso, de facto, está a melhorar. Mas verdadeiramente eu costumava dizer o seguinte: só haverá verdadeiramente igualdade entre homem e mulher quando chegar aos mais altos postos uma mulher tão incompetente como chega em vários casos, e inúmeros casos, aos mais altos postos um homem. Aí, de facto, quando isso acontecer com a mesma naturalidade, aí verdadeiramente é que podemos dizer, de facto, quantitativamente está próximo. Bom, isto para vos dizer que, como veem, eu entusiasmei-me porque considerei muito útil esta reflexão. É difícil. É mais fácil refletir do que decidir. É mais fácil analisar do que mudar as instituições. As questões de cultura organizacional são muito lentas a mudar. Escusam de ser tão lentas como as universidades. Em muitos casos, essas são das mais lentas de todas, mas há outras que são muito lentas. É um bom sinal de mudança de mentalidade este fórum organizado pela Força Aérea nos seus 70 anos. Quer dizer que não precisou de esperar por 100, por 120 ou por 140 para fazer a reflexão. E isso é muito bom sinal para mim, como Presidente da República, como Comandante Supremo das Forças Armadas. Muito obrigado.